Continuando com os elementos fundamentais da teoria de preço, vamos falar nessa aula de hoje sobre o conjunto de oportunidades. Aquilo que nós normalmente conhecemos por conjunto orçamentário, os livros-textos da teoria do consumidor, é um caso particular do conjunto de oportunidades. Então, por que a gente vai falar de algo tão elementar, tão simples como o conjunto de oportunidades? Porque é importante nós sabermos qual é a diferença entre as trocas que são realizadas sob a restrição do conjunto orçamentário e sobre o conjunto de oportunidades, que é um conceito mais geral. Para ilustrar a importância do conjunto de oportunidades, eu vou me referir aqui a uma... É bem uma piada, é um joke em inglês aqui, mas não é uma piada, é uma charada, um puzzle, né? Que o David Friedman conta no livro dele, de 1996, Hidden Order, na página 17. David Friedman é filho do Milton Friedman. Então, ele conta o seguinte: dois economistas passaram por um showroom do Porsche, né, do carro Porsche. Um deles apontou para um carro brilhante na vitrine e disse: "Eu quero esse carro." E o outro respondeu: "Obviamente não." A pergunta é: por quê? Imagine que essa é uma questão de prova. O professor coloca essa questão e você tem que explicar por que o outro economista respondeu que não. Há duas coisas importantes nessa charada aí. A primeira delas é, de fato, o conjunto de oportunidades, que é o tema da nossa aula de hoje. A segunda coisa tem a ver com a preferência revelada, com ideias de que as ações revelam as preferências. Nessa charada, como o primeiro economista não adquiriu o Porsche, ele está revelando pela ação que, de fato, ele não prefere o Porsche, que ele não quer o Porsche. Aqui, essa frase, "eu quero isso", né, ela subentende uma relação, porque o economista não diz "eu quero", você diz "eu prefiro isto a outra coisa". Por que o primeiro economista não comprou o Porsche ou não adquire o Porsche? Porque ele não está disposto a sacrificar o consumo de outros bens para, em troca, no período, adquirir esse Porsche. Bom, isso tem a ver com a preferência revelada. Mas o que nos interessa aqui é o conjunto de oportunidades. O que é o conjunto de oportunidades? O conjunto de oportunidades, ele é o conjunto de todas as combinações factíveis de bens. O que nós conhecemos por conjunto orçamentário é apenas um caso particular do conjunto de oportunidades. Quando nós tentamos responder aquela charada, tendo na cabeça o conjunto orçamentário, a gente pode errar. Eu já perguntei sobre essa charada para muita gente, e geralmente as pessoas respondem assim: ele não pode comprar porque está fora do seu conjunto orçamentário. Mas o conjunto orçamentário, ele é o resultado de uma hipótese que restringe o conjunto de oportunidades. É uma hipótese de natureza institucional. Aqui eu vou me referir ao livro do Gary Becker, Economic Theory, lição 4. Esse livro já foi citado em outras aulas. Eu selecionei aqui a figura 4.1, que está na página 15 do livro, lá na lição 4, que é justamente uma lição sobre o conjunto de oportunidades. Então, ele diz o seguinte: ele vai começar a discussão supondo que há apenas dois bens para simplificar, X e Y. Então, ele diz: os montantes de X e Y disponíveis ou factíveis são limitados porque ambos bens são escassos relativamente aos recursos do consumidor. Então, a escassez
que faz com que exista a dualidade entre escolha e sacrifício, implica, por sua vez, o fato de que no desenho do conjunto de oportunidades em dimensão 2, com dois bens x e y, a fronteira desse desenho seja uma curva decrescente. Então, ele diz, o conjunto de todas as combinações factíveis de bens é chamado conjunto de oportunidades e é ilustrado pela área OAB na figura 4.1. A área OAB é essa área aqui, ó. A área OAB é essa área aqui, ó. OAB. Vejam que é uma área curva. Então, o conjunto de oportunidades, ele é tudo isso que está aqui dentro. Não tem por que ser uma fronteira linear, como lá no conjunto orçamentário. E ele diz, um consumidor poderia escolher qualquer ponto no conjunto de oportunidade, esteja na fronteira ou no interior. E o ponto escolhido pode mudar de semana a semana de acordo com um simples padrão ou um comportamento errático. Então, aqui ele já está dizendo que a quantidade ela é uma taxa, como a gente já mencionou na outra aula. No parágrafo seguinte, ele diz, a forma da fronteira depende das instituições prevalecentes no mercado. Por exemplo, ela teria quinas sob racionamento e teria outras formas caso nós tivéssemos desconto por preço, etc. A forma geral do conjunto orçamentário é o resultado de uma instituição em que as trocas são realizadas no mercado e de tal maneira que os preços sejam independentes das quantidades. É isso que faz com que nós tenhamos o conjunto orçamentário. Em dimensão 2, aqui a gente tem a reta orçamentária. Portanto, para resolver a charada, a gente não tem que supor que o indivíduo ele considera as suas escolhas somente dentro do seu conjunto orçamentário como determinado pela instituição sobre a qual nós acabamos de falar. O indivíduo pode vender todos os seus bens, comprar bilhetes de loteria para aumentar a probabilidade dele ganhar na loteria. Ex ante, isso poderia ser uma decisão ótima, se ele está querendo realmente adquirir o Porsche. Nesse caso, porém, a gente pode contra-argumentar que bastaria que nós redefiníssemos os bens e os respectivos preços, já que eu estou considerando aqui uma situação de escolha sob incerteza. Tudo bem, mas o indivíduo pode também agir fora de qualquer legalidade. Ele pode se mancomunar com criminosos para assaltar um banco e, com dinheiro roubado, ele lavar o dinheiro e, enfim, adquirir o Porsche. Ele pode também entrar para a política e um amigo pode comprar para ele. Não fica no nome dele, fica no nome do amigo, mas ele terá o Porsche. O fato é que, quando você considera esse tipo de situação, a fronteira do conjunto orçamentário deixa de ser linear, porque não vai ser mais um conjunto orçamentário, um budget line, como a gente está acostumado a tratar. A gente tem que entender que o conjunto de oportunidade é o conjunto de todas as combinações factíveis de bens. Se o Porsche é um dos bens e o outro bem representa todos os outros bens, aqui eu cometi um errinho, né? Aqui é x2, aqui é x1. Ok, corrigido. O indivíduo pode se mancomunar com criminosos e arriscar a sua vida.
ele pode arriscar perder a família. Não tem por que a gente imaginar que, se ele está pensando em carros, é um Porsche, 2 Porsches, para adquirir o primeiro Porsche, ele faz uma troca, sacrificando parte de seu status quo, incluindo bens que não são comercializáveis no mercado. Por exemplo, a segurança familiar é um bem. O indivíduo, quando entra para o crime, ele está sacrificando a segurança da família. Ele está sacrificando a segurança da família. Pelo segundo carro, pode sacrificar ainda mais. Logo, não tem porquê o sacrifício ser sempre o mesmo sacrifício para cada unidade de Porsche adquirida. Não tem porquê ser o mesmo sacrifício. Logo, não tem porquê a fronteira do conjunto de oportunidades ser linear. A fronteira pode ser qualquer coisa, desde que seja uma função decrescente, em dimensão 2. Para ilustrar ou confirmar, de certa maneira, o que o Gary Becker está dizendo, a gente tem aqui uma figura que foi retirada do livro da Deirdre McCloskey, que antes se chamava Donna McCloskey, um livro muito bom chamado A Teoria Aplicada de Preços. Na figura 1.2 do livro, ela desenha o que seria o conjunto de oportunidade do indivíduo, o conjunto das combinações factíveis de bens. Aqui você tem um bem, que são livros, e aqui é um agregado de todos os outros bens. E o que ele está chamando, ela está chamando aqui de linha orçamentária, é a fronteira do conjunto de oportunidades. Então, meus caros, assim, o que a gente quis deixar claro nesta aula de hoje é o que é o conjunto de oportunidade. E que o chamado conjunto orçamentário é um caso particular do conjunto de oportunidades. É um caso que decorre de uma condição institucional, segundo a qual as trocas são realizadas no mercado via transferências de direitos de propriedade e de tal sorte que os preços dos bens no mercado não dependem das quantidades, é o que nós chamamos linear pricing. É essa restrição institucional que faz com que o conjunto de oportunidades se reduza ao conjunto orçamentário. A lição que fica para o estudante de economia é que, quando formos raciocinar em termos econômicos, a gente não deve se prender ao modelo de livro-texto, porque em livro-texto a gente aprende que as trocas do consumidor são realizadas sob a restrição do seu conjunto orçamentário. Mas é difícil encontrar livros que digam que essa restrição ela é o resultado de uma hipótese institucional. O economista tem que saber raciocinar em termos de algo mais geral, que é o conjunto de oportunidades, para não cair no erro que muitos caíram quando eu apresentei essa charada que o David Friedman apresenta, e o Paul Hayne também, outro grande economista, apresenta em outro livro dele, chamado The Economic Way of Thinking, o modo econômico de pensar, que também já foi mencionado numa outra aula, para não cair no erro de responder tendo na cabeça o conjunto orçamentário e dar uma resposta trivial, elementar, porém incompleta, dizendo que não, ele não pode adquirir o Porsche porque ele não tem renda para isso, está fora do seu conjunto orçamentário. Meus caros, a economia, mesmo nos seus conceitos mais elementares, ela é mais ampla, muito mais ampla do que aquilo que a gente vê no livro-texto. Um dos objetivos dessas aulas sobre fundamentos da teoria de preços é justamente elucidar esses conceitos elementares, mostrar o que eles realmente são, para ampliar os horizontes do estudante.